Pessoal, é o seguinte, eu quero desafiar vocês. Nós estamos começando mais um ciclo, então eu quero desafiar vocês mesmo, de todo o coração. Aí, beleza, vou ficar aqui agora, tranquilo, porque eu acho que eu sou muito grande. Se eu fico em pé, eu fico com dor no pescoço, não é? Fica assim, eu sou grande ainda, fico aqui em cima, aqui, pelo amor de Deus, que eu vou ficar mais moderado aqui. Então, pessoal, olha só, como eu disse no domingo, é uma jornada, né? A questão é a gente entender, né? Eu estou fazendo a fala de um dos palestrantes aqui ontem. Ele falou que uma empresa, ela suicida quando ela não tem fôlego, né? Ela perde o fôlego e ela morre, né? Normalmente nós morremos na jornada porque nós perdemos o fôlego, e muitas vezes nós abandonamos o propósito porque a gente não teve o entendimento pleno do que nós estamos envolvidos. Então eu sempre falo que a espiritualidade, ela é algo inteligente, ela é algo que tem propósito. Deus, ele não simplesmente criou um mecanismo do ser humano receber um download sobre ele, e simplesmente a pessoa aceita Jesus e recebe um fax, baixa um aplicativo e as coisas começam a acontecer a partir daí. Não, Deus, ele criou uma jornada, é um caminho, é um processo. Existe toda uma narrativa, uma metanarrativa, um processo maravilhoso que ele criou justamente para desenvolver integralmente você. Então, a pergunta da Karina: são 54 porções, Karina. A Torá, isso não é bíblico, tá? Essas 54 porções, elas não são bíblicas. Isso foi uma forma, um método que ao longo da história os judeus absorveram de como eles poderiam estudar toda a Torá durante um ano. Então 54 porções são 54 semanas do ano litúrgico judaico. E as 54 porções foi as divisões a melhor forma de dividir a Torá, para que ela pudesse assim trazer pequenas porções para que você semanalmente fosse estudando. Só que é muito interessante, pessoal, uma coisa que é muito importante a gente pensar, que nem eu fiz uma dinâmica esses dias aqui. Você está sentado onde você está agora. Se você levantar e sentar num outro lugar, você vai ver o mesmo assunto, o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Então, por isso que o reino de Deus é um movimento. Por isso que o reino de Deus é movimento. Porque o tempo todo ele está te mostrando coisas novas sobre ele a partir de uma outra perspectiva. Por isso que a religião é muito tóxica, porque ela te mantém engessado num lugar só. Por isso que Deus, ele não é um Deus de monumento, é um Deus de movimento. A diferença do movimento para o monumento é que o monumento é estático. O movimento, ele é corporativo, ele é multifórmico, ele é dinâmico, ele é vivo, ele se move, ele age. Entende o que eu estou querendo falar? Então Cristo, ele não é uma catedral, ele é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, é a dinâmica desse corpo interagindo com tudo que ele criou através de cada um de nós. É muito doido, é sinérgico, é vivo, é multifórmico. Você está entendendo? Manifesta. A Bíblia fala em Efésios 3:10 que pela minha igreja, pelo meu povo, através do meu corpo, eu vou mostrar para o mundo a minha multiforme graça e sabedoria. Eu vou manifestar, as pessoas vão ver a minha multiforme graça e sabedoria através do meu corpo. Então, quando a gente pensa, né, em desenvolvimento espiritual, em crescimento espiritual, quando a gente pensa na jornada, quando a gente pensa na nossa vida, a gente olha para a gente. Essa tarde eu estava conversando com uma das nossas irmãzinhas lindas aqui da nossa comunidade, e ela falando, contando, né, assim, Cacá, ela dando testemunho dela a mim, minha vida estava assim, de repente, Cacá,
Aconteceu algo dentro de mim que eu não consigo te explicar. A visão sobre mim mudou completamente. A minha visão sobre o que eu quero fazer mudou. A minha faculdade mudou. Eu falei assim: você pode descrever o que aconteceu com você? Ela falou assim: não consigo. É como se você fosse um liquidificador que virou um vaso de planta e de repente, que nunca foi ligado na tomada, e de repente alguém te ligou na tomada e você descobriu que você não era um vaso de planta, que você era um liquidificador. Você descobriu algo sobre você que você não sabia. Você se conectou a alguma coisa que trouxe sentido a tudo que você realmente é. E como que você vivia antes? Você não vivia, você sobrevivia. Você sobrevivia. A vida é só nele. Então, a gente sempre fala, né, tipo assim, que a Bíblia, ela é um grande desenho de Deus. Ele nos deu uma obra para você montar um quebra-cabeça. Como que você monta um quebra-cabeça sem o desenho? Você tem 5.000 peças e não tem o desenho. Como é que você vai montar um quebra-cabeça se você não tem o desenho? Quando você estuda Gênesis, você começa a ver o desenho dele. Esse é o desenho que eu quero que vocês vejam. Veja esse desenho. Pega agora as peças que eu te dei e reconstrua. Sabe de onde veio a palavra hebreu? Hebreu são atravessadores. E sabe por que os hebreus ganharam o nome de hebreu? Porque eles estão atravessando os vales, montes e campinas. Qual é o objetivo dos hebreus? Voltar para onde eles caíram. O grande objetivo dos hebreus é voltar para o Éden, é voltar para o plano original. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Por um homem o pecado entrou, por um ele saiu. Então, tipo assim, Jesus ele quer nos levar de volta para o Éden. Você tem que entender o desenho original para você montar o quebra-cabeça da sua vida. Se você não conhece o desenho original, você vai ficar perdido com outros desenhos. Estão entendendo isso? Só que ele não pode te revelar o desenho de uma vez por todas. É aí que está a beleza do processo pedagógico dele. Ele te mata. Gabi, se ele te mostrar o que ele pensa sobre você, você tem um piripaco. Essa semana eu vi uma cena muito triste. A Ana de novo chorou horrores, porque a gente viajou e deixamos os coelhinhos guardadinhos, né? Quando ele voltou, elas fecharam o portão do gramado lá em casa e soltou os coelhinhos. Um dos cachorros pulou o muro e correu atrás dos coelhinhos. Gente, os coelhinhos corria tanto, e o cachorro correndo atrás do coelhinho, a gente tentando pegar o cachorro, e um pulava do lado, outro pulava do outro. O coelhinho correu tanto, o jabuticaba, ele correu tanto, que ele morreu duro assim, morreu duro. Ele teve um ataque cardíaco, eu acho que o coração dele, ele correu durinho assim, ele não aguentou mais de tanto correr que morreu. Gente, se Deus te mostrar o que Ele preparou para você, você morre igual o jabuticaba. Você tem um piripaco. Mas se Ele te preparar para aquilo que Ele preparou para você, gradativamente, Ele for revelando, homeopaticamente, você vai se envolvendo até o momento que você vai chegar num lugar que você nem percebeu que você chegou. Esse processo pedagógico é o que a Bíblia nos revela. Essa jornada. Então, todo ano, de uma forma cíclica, nós estudamos a Torá? Sim, porque a cada ano que você lê o mesmo texto, você vai ver esse texto de um lugar diferente, e ele será diferente, porque o lugar que você está é diferente. Tomar um suco de laranja na varanda de sua casa, e o mesmo suco de frente para a praia, é totalmente diferente. O gosto do suco, é ou não é? O cheiro do suco, o valor do suco muda, o lugar muda, a mesma coisa. Então Deus, Ele quer nos mostrar o desenho, e toda vez que você olha para esse desenho, você vai descobrir nesse desenho coisas diferentes. Então, eu já ensinei aqui várias vezes para vocês, e a gente está desafiando vocês. Esse ano, a gente vai estudar a Torá de uma forma totalmente diferente, e vocês é a nossa grande turma
sala de aula, que a gente quer mais uma vez, durante esse ano, trabalhar. O Igor enfatizou e pediu aqui para que todos leiam. Vai ser mais do que ler, tá bom? Vai ser mais do que ler. A gente quer desafiar vocês a participar da construção dessa ferramenta pedagógica, porque as pessoas leem a Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro extremamente complexo, concorda comigo? Gente, o grau de complexidade da Bíblia é absurdo, porque ela não é cronológica, não é. Ela não serve uma linha cronológica. Ela é um acoplado de 5 livros diferentes e várias cartas, né? Ela tem uma complexidade enorme. Então, para a gente poder pegar essa ferramenta poderosa chamada Bíblia e usá-la como ferramenta para o desenvolvimento espiritual nosso, a gente tem que manuseá-la. E nós estamos querendo criar aqui uma ferramenta. A gente está querendo criar mais uma, várias chaves bíblicas que existem, com várias bíblias de estudo. Nós estamos criando mais uma bíblia de estudo, que eu considero uma ideia muito legal. Foi minha ideia, mas eu considero muito legal, modéstia à parte, porque veio o nome dessa igreja, Igreja das Estações, que a gente coloria a Bíblia a partir das estações. Existem 7 estações, existem 7 cores. Nós já descobrimos as cores, tá? Tem umas irmãs aqui que trabalham com as paletas de cores, nós já pegamos, e as cores bateram assim, certinho. Tem como a gente colocar essa paleta de cor aqui, só para a gente visualizá-la? Enquanto vocês vão colocando. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis. Gente, se você já escutou eu falando sobre isso, se você estava viajando, se você estava disperso, eu quero que você concentre muito agora. Quero que você pegue sua Bíblia, seu bloco de anotações, o que você puder fazer. Tem 2 assuntos rápidos que nós podemos falar aqui hoje. Presta atenção no primeiro assunto. No princípio, só uma pequena observação para vocês situarem na Torá. Gente, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? O Pentateuco é a Torá é o Pentateuco. Ele é chamado de Torá porque é o nome do livro. Esse livro chama Torá. E tem mais 2 livros no Antigo Testamento, que é a Ketuvim e a Neviim. A Ketuvim são os livros históricos, poéticos, Salmos, Provérbios, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Esses são os livros históricos. Esses livros chamados Ketuvim. A Neviim são os livros dos profetas, todos os profetas maiores, menores, é um livro só. Quando Jesus, lá em Mateus 5,17, ele fala, eu não vim para revogar a lei, ele está falando, não vim para revogar a Torá, tá bom? Vulgarmente falando, no Novo Testamento, através da transliteração da palavra, foi dado o nome da Torá de lei, mas ela não chama, a palavra Torá significa ensinamento. Então, você está lendo o livro da lei. Não, gente, a Torá não se chama lei, não é o livro da lei. A palavra Torá em hebraico significa ensinamento. Então Deus, ele criou um livro para nos ensinar alguma coisa. Ele criou um livro para nos ensinar sobre ele, sobre como ele pensa, sobre como ele criou, sobre como ele te criou, o para que ele te criou e o que ele criou para você e para você interagir com tudo aquilo que ele fez. Então Deus, ele escreveu um livro para nos instruir, para a gente não ficar aí viajando, para a gente ter uma referência, para a gente ter uma história, uma narrativa, em um lugar que nós vamos nos encontrar no seu propósito eterno, certo? Então, no princípio, olha que coisa linda, gente, vai anotando, esses são elementos para vocês irem. Gente, Gênesis, como a Karine colocou muito bem, não dá. A primeira porção dá para a gente ficar estudando todo dia da semana, é assunto que não acaba. Só para começar, no princípio, Bereshit, o que significa Bereshit? No princípio, de onde veio a palavra Bereshit? Grava isso, veio da palavra rocha, que é cabeça. Olha que loucura, rocha. Por que Bereshit veio de cabeça? Porque Bereshit significa no princípio, na origem, aonde nasceu, de onde veio a ideia.
Ele é o cabeça. Tudo que você vê que foi criado por intermédio dele, foi feito por intermédio de seu filho, foi pensado, eu sempre falo, eu fico imaginando Deus, antes de você experimentar a banana, o abacaxi, a melancia, a abóbora, eu fico imaginando Deus fazendo a banana caturra, banana maçã, banana pera, banana coquinho, banana não sei o que. Imagina a cozinha de Deus, porque no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia sombra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ponto, disse Deus. Do versículo 2 para o versículo 3 é bilhões de anos. Do versículo 2 para o versículo 3, o versículo 1 e 2, do princípio ao ponto que Deus disse, é bilhões de anos, é incalculável o tempo, porque do princípio até o momento que ele disse, ele fez muita coisa nesse intervalo, inclusive tudo já estava pronto na cabeça dele. Quando ele começou a falar, ele já estava com a matriz, ele já estava com a gênesis, com as ideias de tudo que você está vendo, inclusive de todas as frutas. Eu vou mostrar. O quê? Ah, tá bem, você está falando das cores, pode falar. Sobre essa parte vamos lá. Estava sem forma, vazia, havia trevas e tal. Deus disse haja luz. O Espírito pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. Já reparou, principalmente numa lagoa, isso para todo mundo. Na lagoa, assim, quando está para amanhecer, tipo, escuro para o dia, a gente vê tipo umas névoazinhas. Tipo, eu viajei muito nesse ponto, misturando tudo, sabe? Tipo, um suspiro. Sim, e tipo assim, tá saindo das trevas da noite, e tipo, tá vindo o dia. Nesse momento você consegue ver a aura pairando sobre as águas, sabe? Uma imagem, legal. Então, preste atenção. Então, no princípio, gente, grava comigo. Você sabia que no princípio, Bereshit, é de onde vem a palavra principado? De princípio que vem principado. Principados e potestades. Você fala, os principados e potestades, os demônios, né? Não, principado e potestade não é demônio. São lugares de autoridade do reino espiritual. Principado e potestade. Principado é aquele de onde vem a ideia. Potestade é aquele que executa a ideia. Então, a potestade sejam espíritos, sejam homens, sejam seres viventes que executam a ideia de quem teve a ideia, do princípio, do cabeça, do rocha, da origem. Então, Deus, ele é maravilhoso, e ele pensou sobre tudo. E quando chega no versículo 3, ele disse, e ele começa a fazer. E eu quero que vocês peguem comigo aí, no versículo 6 ele diz assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Gente, essa aula minha aqui, ela é base fundamental para estudar a Torá, tá? Então eu estou dando para vocês elementos, que não é uma pregação não, sai do modelo, desliga o modelo de pregação, modelo expectativa de pregação, e liga o modelo aula. Eu quero aprender, eu não quero me emocionar hoje, eu quero aprender. Esses elementos que eu vou dar para vocês hoje, eles são fundamentais para que você produza um pensamento ligado ao pensamento de Deus. Se você quer alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, você tem que entender como Deus produz o pensamento, como é que ele produz a sua ideia. Então no versículo 6, olha só que interessante, você vai ler lá, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento, separação entre águas e águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Versículo 8,
chamou Deus ao firmamento céus e houve tarde de manhã, no segundo dia. Então o versículo 6, 7 e 8, os três estão falando sobre o quê? Sobre o segundo dia. E olha como é que ele foi construído. Ele disse, ele fez e se tornou. Então tudo que Deus fez, se você pegar o versículo 9, e disse também Deus, aí ele disse, é o terceiro dia. Depois você vai ver, e fez, e depois se tornou. Então toda a lógica de Deus, da construção e daquilo que ele criou, primeiro ele disse, depois ele fez, e depois o que ele fez, ligado ao que ele disse, se tornou uma realidade e se consolidou. Então entende uma coisa, quem disse? Deus Pai. Quem fez? Deus Filho. Eles têm funções diferentes da Trindade. E quem vai consolidar o que ele fez? O Espírito. Quem entendeu isso? Então Deus, ele disse, lá em João 1, fala aqui, no princípio ele estava com quem? Com Deus. Ele não só estava com Deus, como ele também era o quê? Ele também era Deus. E todas as coisas foram o quê? Feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele. Então Jesus, ele é o executor. Foi aquele que fez. Mas quem disse? Pai. Então é muito importante você entender isso. Por quê? Por que é muito importante você entender isso? Porque em determinado momento aqui em Gênesis, Deus tira, Jesus ele sai de cena e Deus cria um homem. Em Gênesis 2,15, Deus ele disse para quem? Para Adão: vou te colocar no jardim para você cultivar e guardar ele. A partir daquele momento, o executor não era mais Jesus, porque Jesus já tinha feito tudo. O executor passou a ser o homem e a mulher. A partir daquele momento, Deus ele faz do homem o seu vice-regente e aquele que iria executar as suas ideias. É como se ele fosse o grande arquiteto e o homem fosse o quê? O executor. Você quer falar uma coisa? Pode falar. Por que no segundo dia? Só teve manhã e tarde? Porque o tempo não tinha sido criado ainda. A partir do versículo 14 o tempo é criado. Quer ver? Vamos no 14 agora. Disse também Deus, agora que eu quero que vocês... gente, quem faz parte dessa igreja das estações tem que saber esse texto aqui de cor, viu? Esse texto aqui é a base do fundamento teológico nosso, tá? Deus, de onde veio essa ideia da igreja das estações? Gênesis 1, versículo 14. Saiba disso, olha só. Disse também Deus. Deixa eu só falar uma coisa breve para vocês aqui, rapidinho, só para poder complementar o que ela falou. Tem uma lógica, lembra que, não sei quem lembra quando eu falei sobre isso, gente, é tão rico Gênesis que eu fico até meio perdido. Tem uma lógica muito interessante que eu aprendi com a Landa Cope, que ela organiza no livro dela, Deus e a Justiça Política, que ela fala dos estágios da criação, exatamente nesse momento aqui, que ela fala o seguinte: Deus, a primeira coisa que Deus fez foi organizar o ambiente, o espaço. Então, o que é o espaço? Você vai construir uma casa e você vai preparar o terreno. Então, a primeira coisa que Deus fez, ele preparou o terreno, a terra. A segunda coisa que Deus fez, bem rapidamente, para vocês pegarem isso aqui, ele colocou toda a matéria-prima do que ele queria construir no terreno que ele arrumou. Então, quem está construindo uma casa, a primeira coisa que você faz, você arruma o terreno daquela casa. A segunda coisa que você faz, você, com o processo, você já está com o seu projeto arquitetônico, você compra a matéria-prima para você começar a construir a casa. Como é que você vai começar a construir a casa se você não tem a matéria-prima? Tanto que, olha que curiosidade maravilhosa, o livro de Apocalipse, ele repete, se eu não me engano, mais de 50% do livro da Torá. Então, olha só que interessante, lá em Apocalipse, quando você estuda sobre a cidade celestial, a Jerusalém celestial, fala que tem pedra não sei o que,
que é tanto de pedra lá em Jerusalém. Quando você vai lá em Gênesis aqui, você vê todas essas pedras aqui em Gênesis. Então as pedras para construir a cidade de Jerusalém já estavam em Gênesis, no Éden. Por quê? A matéria-prima para construir a cidade já estava antes da cidade. Em outras palavras, tudo que você precisa para construir o que Deus tem para você, Ele já te deu. A questão é se você sabe usar, ou se você sabe o que você tem. Então, se Deus já tem um terreno, Ele tem a matéria-prima. Agora, o que Ele faz? Entre a matéria-prima e a criação, o que Ele faz? Ele faz uma coisa que é sensacional, que tem a ver com essa igreja. Gente, quando Davi ele foi para a guerra, tinha um tipo de uma tribo chamada Issacar, tribo de Issacar. Essa tribo, ela era especialista a fazer leitura de tempos e modos. Eles eram a bússola da guerra. Era uma tribo que o grande função dessa tribo era saber discernir os tempos, as direções. Era a tribo profética. Olha que interessante. É tão importante a gente entender que Deus ele criou o tempo. Não tinha o tempo. Porque Deus ele é atemporal. O tempo de Deus ele é muito diferente do nosso tempo, manhã, tarde e noite. Esse tempo, esse tipo de dia, esse formato de agenda que nós temos hoje, ela foi criada. Pensa nisso. Gente, isso é muito importante. Talvez você já escutou eu falando sobre isso. Pensa de novo agora, porque nós vamos aplicar isso na sua vida hoje. Pensa que Deus criou o tempo. Por que Deus criou o tempo se Ele já tinha o tempo dele? Já existia o tempo de Deus? Já. Tanto que quando a Bíblia fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quando algumas pessoas questionam, por exemplo, eu acho assim, quando os teólogos eles afirmam e eles sustentam a ideia que Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas, para mim, Cacá Menezes, isso é uma afirmação extremamente religiosa e sem valorizar os aspectos científicos, que são fatos científicos. Por exemplo, você citou aqui hoje o evolucionista, o Charles Darwin. O Darwin ele fala sobre 7 eras. Eu gosto de pensar na criação que um dia não é 24 horas, pode ser 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Quando você vê o processo da evolução, você pega o Big Bang, por exemplo. Eu não nego o Big Bang, de jeito nenhum. Para mim, Big Bang, gente, Deus antes de fazer uma obra-prima, Ele fez o quê? Ele fez um tipo de, como é que chama aqueles negócios, quando você quer fazer, a gente plantou uma horta agora lá na minha casa, antes eu fiz o quê? Tipo um lugar que eu joguei muitas verduras e frutas, como é que chama isso? Como é que chama? Adubo, mas tem um nome. Uma compostagem. Eu fiz uma compostagem. Eu coloquei todos os ingredientes que eu precisava para fazer a horta, depois eu coloquei lá. O Big Bang, Deus ele criou uma massa de bilhões de anos, ele foi acumulando toda a riqueza mineral, tudo aquele lugar. De repente, não houve uma explosão, Deus explodiu aquilo ali. Ele não explodiu, Ele removeu, Ele pegou os elementos que Ele precisava para fazer o sistema solar. Porque, gente, é lógico que a explosão explodiu, puf, aí que o Darwin dá mole, falar que foi tudo uma coincidência do universo. Aí tá bom, a coincidência, a explosão, estou simulando. Eu gosto de fazer um teatro. A coincidência é o seguinte: a coincidência, primeiro, o Sol é uma coincidência. Segundo, a explosão acontece
E os planetas, Saturno, Marte, eles saem como se fossem fragmentos dessa explosão. E eles começam a uma velocidade absurda, correr na galáxia, assim. Só que eles vão chegando perto do Sol e eles vão parando de uma forma tão sincronizada que vai criando um sistema solar extremamente perfeito, sincronizado e com toda uma harmonização. E o mais legal é a Terra. Que foi? De repente ela para, bate e joga de ladinho, de uma forma que ela fica uma distância do Sol tão perfeita que você sai ali fora e sua pele não queima. Por quê? Porque antes dele parar e posicionar, ele já tinha um projeto que era você. E quem era o que testava o Sol? Yeshua. Papai, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pera, esse clima aqui, vai lá no sul, gostoso, vai no norte, tá gostoso, vai pegar a praia aqui. Estou entendendo? Ela tem uma inclinação tão perfeita que ela faz o sistema de rotação, translação, cria-se então uma harmonia com o dia, a noite, o clima, com o satélite, com estações. É tão perfeito porque alguém criou isso. Não tem como conceber a ideia que isso foi uma coincidência absurda. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Mas eu não acredito que isso foi feito em 7 dias, mas em 7 eras, porque os dias são com milhões de anos e 1000 anos. E como ele fez é tão perfeito. Quando você pega o Discovery Channel, que vai mostrando, né? Quando eu vejo aqueles vulcões no mar de milhões de anos, que tem um magma, que é a terra derretida, e o planeta é água, e de repente começa as erupções, que vem do núcleo da terra, que esquenta a terra, que derrete ela, e ela vira tipo uma massinha para poder moldar, e de repente aquela terra entra em erupção, que ela vira um caldo vermelho que pegando fogo, igual a espada de um guerreiro que está incandescente por causa do fogo, e ela vem para dentro do ferreiro, e aquela terra explode e joga no mar, e ela cai no mar, e vai esfriar ela vai se consolidando. Ô gente, é muito mais poderoso entender Deus assim para mim do que fazer aqui, pode espirro aqui, pode espirro. Eu acho esse Deus muito mais poderoso. Eu nunca vi uma banana nascer da noite para o dia. Nunca vi uma jabuticaba nascer. Um pé de jabuticaba demora 13 anos para poder dar a primeira jabuticaba. Isso mostra a natureza de Deus. Repete comigo, claramente. Eu consigo observar os atributos invisíveis de Deus. Coisas que eu não consigo ver dele, eu consigo ver através do que ele criou. Você já viu algum pé de jabuticaba dando jabuticaba com menos de 10 anos? Não. Já viu uma banana, você jogar, você viu, ela no outro dia ela pular da terra? Não. Deus não te criou assim. Tudo teve processo. A natureza de Deus. Bem-aventurado, ou feliz ou a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Essa é a vereda justa. A natureza de Deus se manifesta no útero de uma mulher, concebendo a vida, até o processo do nascimento e depois do crescimento. Quando você olha para você, para a sua história, para a sua vida, você vê Deus, como Ele te criou, como você foi concebido, tudo isso fala sobre Ele. Então, esse tipo de evangelho que em nome de Jesus, eu quero isso e tem que acontecer, sai fora, mano. Esse Deus mágico, o Dios, do pozinho de Filipe, que não tem processo, que não tem fundamento, que não tem estações, esse Deus é o Deus evangélico, o Deus que está repreendido. O evangelho sai, muda Deus,
Muda, transforma Jesus. Né? A gente produziu um comportamento não compatível com uma realidade. Jesus, ele não disse, ele encarnou e fez. Nós temos que entender que se fosse para ele apenas falar, ele ficaria no seu trono falando, muda isso, muda aquilo outro, eu não gostei disso também não, tira isso aqui. Não, ele se fez homem, se esvaziou de toda a divindade, veio até aqui. Ele veio aqui, encarnou e nos mostrou como devemos viver. Não tem como fugir disso. E ele não falou, eu carreguei uma cruz para você, ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala da natureza criacional de Deus. Isso fala como ele fez as coisas e como ele está fazendo as coisas e continua fazendo e está fazendo a sua vida. Se você tentar burlar e pular esses processos, você perde o time, você perde a lua. Por isso que a Bíblia fala que a mulher, a igreja de Apocalipse, ela tem seus pés sobre a lua. A agenda, você tem que botar os seus pés na lua. Por isso que a gente valoriza tanto essas festas. Talvez não aconteça nada miraculoso, mas para você entender, existe um tempo, olha, existe uma festa, olha, existe acontecimentos espirituais que eu não estou percebendo, olha, existe uma agenda que eu sei que existe, mas eu não estou participando, para denunciar que você está participando. Olha, existe algo que Deus está fazendo que eu talvez não estou vendo, mas Ele não deixou de fazer porque eu não estou vendo. Olha como eu posso participar do que Ele está fazendo, como eu posso entrar na sua agenda, absorvendo a sua natureza, descobrindo como Ele faz. Você quer fazer com Deus? Descobre como Ele faz. Como é que você quer trabalhar com Ele se você não sabe como Ele faz as coisas? Tem muita gente que quer fazer coisas para Deus. Repete comigo, tem muitas pessoas que querem fazer coisas para Deus, só que Deus não quer que eu faça nada para Ele. Ele quer que eu faça nele e do jeito que Ele faz. O segredo não é fazer para Ele, é fazer nele e da forma que Ele faz. Quando você faz nele e você descobre como Ele faz, aí você começa a participar do que Ele está fazendo. Você começa a ser criativo, a sua criatividade ela é despertada e você começa a participar disso. Gente, isso é sensacional, é dificílimo. É mais difícil que a faculdade, mais difícil que você possa imaginar, mas é possível. Mais possível que qualquer faculdade você possa imaginar, porque o Espírito de Deus, Ele tem prazer em consolidar aquilo que Ele já começou a fazer em você. Ele está trabalhando, você tem que deixar. Quem impede você de participar da agenda de Deus é você mesmo. Você é o maior inimigo de Deus, da agenda dele, porque você pode impedir Ele de te moldar, porque você não aceitou a forma dele fazer. Agora presta atenção. Disse também Deus. Então, fala comigo. Deus fez o espaço, colocou a matéria-prima, e antes de começar a criar, a construir, Ele criou o tempo. Então, gente, o tempo, essa igreja das estações, por que nós demos esse nome? Porque se tem uma coisa que a gente perdeu como igreja, foi o tempo de Deus. A gente quer que Deus entre no nosso tempo. A gente não está disposto a entrar no tempo dele, na agenda dele. E olha o que ele vai falar. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, dos céus. Para fazer o quê? O que esses luzeiros vão fazer? Aí a sua resposta aí, ó. Separação entre o quê? O dia e a... É agora que faz a separação. Porque antes não tinha o tempo. Tinha o tempo de Deus. Agora Ele cria um tempo combativo. Agora, olha que loucura. Deus já tinha um modelo do que Ele ia criar, do homem? Sim. E olha que legal. Nesse texto, é uma das maiores manifestações de amor de Deus para mim na Bíblia. Sabe por quê? Porque Ele, como Deus, Ele poderia ter criado, não ter criado o tempo. E falar para você, se vira, ser humano, eu vou criar o ser humano, e você, por exemplo, Deus ia agendar um café da tarde com você, só que um dia para Deus é como 1000 anos, ou 1 milhão de anos. Quando Ele chegasse para tomar café com você, você já tinha morrido, virou um esqueleto já. Está entendendo o que eu queria falar?
Olha que lindo. Agora ele tem um tempo dele e ele cria um tempo compatível com você. Olha que manifestação de amor. Ele sincroniza, ele ajusta o seu tempo a um tempo extremamente possível para que você e ele pudessem se encontrar na tenda do encontro. É uma agenda complexa que ele reduz, ele reprime ela, para ela ficar compatível a você, para que você pudesse participar do que ele está fazendo. Gente, isso é uma manifestação de amor absurda. Eu já contei a historinha para você que várias vezes. É um homem muito rico, com a agenda mais absurda do mundo, parar numa padaria, indo para o aeroporto aqui de Confins, e ele parar na padaria e se apaixonar por uma mulher. Olha aquela menina linda, ele apaixona com ela e fala assim: peraí, para tudo, eu não vou embora daqui mais, eu vou ficar aqui agora. Aí os assessores: você está louco? Você tem uma agenda hoje à tarde com a rainha da Inglaterra, que morreu agora é o rei agora. Você tem uma agenda com ele agora, você tem uma agenda com o fulano de tal, você tem que movimentar. Ele falou assim: eu não vou mais, porque agora eu encontrei alguém que eu me apaixonei. Esse homem, ele mexe na agenda dele para encontrar com aquela mulher que ele nem sabia quem ela era. É assim o amor de Deus por nós. Ele mexeu na sua agenda para ter uma agenda compatível a você. Por isso que toda tarde ele vinha para encontrar com quem? Com Adão e Eva no jardim. Aquela agenda era uma agenda que ele preparou para encontrar. Repete comigo: Deus já preparou uma agenda para encontrar comigo. Só que ele está lá esperando até o dia que eu perceber que a minha agenda não é compatível à agenda que ele preparou. Eu sempre falo dessa frase: Deus, repete comigo, Deus criou o tempo para ter tempo comigo, mas infelizmente eu não tenho tempo para estar com ele, porque o meu tempo já foi consumido pelas coisas que eu quero fazer. E o pior de tudo é quando eu invoco ele para entrar na agenda que eu fiz para ele. Se eu fosse você, eu nunca faria isso, porque ele entra e estoura a sua agenda, explode ela. Então olha só, depois que Deus cria o tempo, gente, aí ele cria o ambiente. Gente, antes do passarinho cantar, já existia manhã, tarde e noite. Quando ele regulou o passarinho, ele deu corda, ele criou o passarinho, e aí ele falou assim: ó, acordou. O passarinho, ele já acordou no ambiente que ele já tinha construído. Ele construiu um ambiente para o passarinho, e ele fala assim: observa o passarinho, você acha que o passarinho se comporta corretamente ao ambiente que eu criei para ele? Sim. Eu falei: e você? Não. Não é isso que Jesus pergunta? O passarinho, ele de manhãzinha ele começa a cantar? Sim. Ele tem problema com o ambiente que eu criei para ele? Não. Ele se comporta bem no ambiente? Olha para o peixe. O peixe tem problema com o ambiente que eu criei para ele? Não. Ele se comporta bem? Comporta. Olha para o lírio. Ele se comporta bem com a moda que eu criei para ele? Não. E você? Aí ele pergunta: e você, homem de pouca fé, você se comporta bem com o ambiente que eu criei para você? Você é o único ser vivo que vai contra a agenda que eu criei para você. E por que vocês reclamam e tem medo, e o passarinho não tem medo? Porque o passarinho não tem problema em ser passarinho. Ele não reclama de ser passarinho. Ele não tem problema com o salário de passarinho. Ele não tem problema, o lírio não reclama da sua roupa. E você? Você acha ruim? Você não vê o passarinho fazendo vestibular de leão, porque o salário do leão é melhor. Você não vê passarinho fazendo vestibular de elefante, para tentar ser grande, relevante. Se todo o salário do mundo fosse igual para todo mundo e não tivesse a questão salarial, você não tivesse que se preocupar em pagar conta com o que você comer, com o que você beber, se não houvesse essa ideia de consumo e de propriedade, de compra, se fosse tudo produzido assim, sinergicamente, você faria o que você faz hoje? Entendeu o que eu quero falar? Estou entendendo?
o passarinho faz exatamente o que ele criou, foi criado para fazer. E Jesus fala assim: e eu cuido dele. Mas se tentar ser peixe, está lascado, não tem garantia nenhuma. Aí ele fala assim, repete comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas eu vou acrescentar para você. Você acredita nisso? Ou é balela? Porque o amanhã pertence a Deus, e viva cada dia no tempo dele o seu próprio mal. Quando você ajusta a sua bússola, quando você ajusta o seu tempo ao tempo dele, você começa pedagogicamente, não é ajustei, pronto, não, você começa a experimentar fragmentos de eventos da agenda dele que você não percebia, mas esses fragmentos, eles vão crescendo à medida que você vai percebendo e você vai se moldando essa agenda. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Olha que lindo, gente. Eu estou no versículo, parei no versículo 14. Disse Deus. E olha que interessante, depois que ele cria o ambiente, passarinho pronto, peixe pronto, fruta pronto, todo o ambiente pronto, climatizado, posicionado, com estações, com trilha sonora. Não tinha iPhone para acordar naquela época. Era o passarinho. 6 horas, passarinho. Sol aqueceu a cama. Tá ruim a cama. Estava tão geladinha agora mesmo, tão confortável, meu sono estava tão profundo. Agora está quente. Acordei. Luz na minha cara. Despertei. Olha o ambiente. O que eu tenho que fazer agora? Vamos trabalhar? Vamos produzir? Vamos cultivar? Aí sai um homem andando pelo jardim do Éden, explorando. Aí daqui a pouquinho começa o sol cair, frio, a luz começa a diminuir, ele começa a voltar. Imagina, ele começa a voltar para onde? Para onde ele dormiu. Aí ele começa a luz ir embora, ele começa a voltar, de repente escureceu, o clima caiu, o passarinho parou de cantar, aí vem aquela cigarra, friozinho, gostoso, soninho gostoso, sem luz, ambiente perfeito, com estrelinhas do céu. A noite foi, carregou a bateria, passarinho, luz na cara, esquentou o clima, levantei, vou trabalhar. Antes dele criar o homem, o ambiente já estava pronto. Para quem? Para você, para mim. Para quê? Para cultivar e guardar o quê? A sua ideia. É lindo, gente. É lindo. E o que ele fazia? Todos os dias, na viração do dia, quando o sol baixava, ele vinha contar a historinha para o filhinho. Ele vinha encontrar com a sua mãe para tomar um cafezinho com ela antes dela dormir, dar um beijinho nela. Ele vinha de tarde, e o homem já, preparava a mesa. Eva, papai, vamos lá. Ele chegava, conversava sobre tudo o que aconteceu naquele dia, sobre a capacidade criativa. Deus é o Criador, e Ele fez o ser, a sua imagem e semelhança, criativo. E Adão falou assim: hoje eu vi em mim, papai, eu olhei para a cara dele, eu falei, leão. Pô, legal esse nome, hein? Deus não falou os nomes para Adão que ele tinha que dar. Deus só falou, dá nomes, porque eu fiz o animal, e eu sou o Criador, e você é minha imagem e semelhança, você é criativo, dê nome. Em outras palavras, Ele te fez criativo para nomear as coisas. Entende o que eu estou querendo falar? Estão entendendo, gente? A agenda dele, tudo isso é despertado em você. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer o quê? A separação entre o quê?
Entre o dia e a noite. Agora repete comigo. E sejam eles. Para nós finalizarmos aqui, tá? Repete comigo. Sejam eles. Para quê, gente? Para sinais. Então eu quero repetir isso de novo com vocês. E eu quero, uma coisa que eu quero, quem já me escutou falando isso, eu quero que você comece a ensinar isso. Estude sobre isso, aprofunde sobre isso. Quem lembra o significado da palavra sinais aí? Quem falou? Estandarte. Na era digital, o que seria? Um banner. Por exemplo, ontem teve um evento aqui que aqui ficou lotado. O Igor ficou 2 semanas divulgando, fez vídeos, fez um banner super legal. Galera, vai ter um evento X na segunda-feira às 19 horas, vai ter esse evento. Foi divulgando. Como é que chama isso na linguagem bíblica? Sinais. Fala assim: Deus faz sinais para anunciar os seus eventos. Por que você não participa do evento de Deus? Porque você não observou o quê? Os sinais. Se você observa os sinais, você sabe, você entende, você participa dos eventos. Agora, sejam eles para sinais. Então, a lua, gente, eu estava no hotel de férias com a minha família, no primeiro dia da festa de tabernáculo. Eu estava sentado na mesa assim, fazendo uma reunião pelo Zoom, com o Igor, com a turma aqui, e eu sentado na mesa assim, do hotel, fora do quarto, numa mesinha que tinha assim, no bar, do lado da piscina, e eu comecei, eu tô aqui, ó, primeiro dia de tabernáculo, fazendo a reunião. Aí de repente eu ouvi assim: não é possível. Eu pensei que era uma lamparina do hotel. Ô gente, a lua. Eu não acreditei não. Eu olhei. E eu tinha esquecido por um momento que era o primeiro dia da festa do tabernáculo. Quando eu olhei para a lua, caraca, que dia que é hoje? Caraca! Primeiro dia da... Olha, a lua anunciou escandalosamente uma lua cheia, maravilhosa, linda, maravilhosa, rosada, avermelhada, laranjada, com uma aurora maravilhosa em volta. Eu falei: meu Deus, como pode ser lindo? Primeiro dia da festa, olha a lua anunciando o evento. Presta atenção. Para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, para dias e para os anos. Então, se você quer orientar a sua vida e saber andar corretamente nos dias e nos anos, de acordo com a agenda que Deus preparou para você, você tem que ser como a tribo de Issacar, saber discernir os sinais e as estações. Por que a gente deu um nome para essa igreja das estações? Porque, para mim, não estou julgando os profetas, mas julgando a profecia. A igreja evangélica, para mim, ela perdeu o tempo de Deus. É uma crítica minha, uma crítica profética, que pode registrar aqui. Ela não soube observar as estações, porque ela se embriagou com a sua agenda. Ela tentou trazer Deus para a agenda dela, e Deus não se submete à agenda de uma instituição, de um coletivo. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala através do povo, mas a voz dele não é a voz. A voz do povo não é a voz de Deus, mas Deus fala através do povo. Você está entendendo a diferença, gente? Pode falar. Eu estava lendo aqui, um negócio muito doido. Eu acho que essa coisa que faz uma metáfora, né? E é muito doido o que está rolando aqui. Tipo assim, eu pesquisei sobre a órbita do Sol e da Terra, e assim, da Lua, né? Aí a pergunta é essa: por que a Lua orbita a Terra e não o Sol? Então, por que a Lua está em órbita da Terra? E aí, na didática de Deus criando esses sinais, olha que doido, a Lua não tem luz própria. Ela brilha refletindo a luz do Sol. Exato. E
E a gente consegue fazer um parâmetro de nós e Deus. Sim, perfeito. A gente qual é a nossa Nós somos a lua. Somos a lua. Exatamente. Estamos. E por que Deus colocou a Deus é o lua sol. na terra e não o sol? Por quê? Porque a gente não tem luz própria, mas a gente tem que refletir a luz do sol para a terra, para a vida, para os outros. Então a gente é muito doido isso. Como que Deus criou até isso? Porque antigamente não tinha briga, não tinha briga, mas tinha sinais. Ele mostrando isso, olha aqui. E olha que doido. Por que tanto a terra como a lua são atraídas pelo sol com praticamente a mesma aceleração? Ou seja, se dá na agenda de Deus, se dá na agenda da vida. Está ligado a Deus? A terra e a lua acabam se movimentando juntas e não são separadas pela força do sol. Quando você está em acesso a Deus, você não separa da vida, você tem tudo conectado às pessoas. Conectado assim. E quando o sol vai embora e as trevas chegam, né, o escuridão e tal, quem que brilha? A lua. Nós, então a gente, como a gente falou, você é a luz dos luz e sal, né? E eu te fazer uma pergunta muito boa que falou. E por que, quando e por que a lua ela chega no estado de lua cheia? Esse fenômeno. Ela passou pela estação aí. Não? Por quê? Aqui, ó. Aqui está o sol. Aqui está a terra. Aqui está a lua. O lado de cá está o quê? Trevas. Certo? Agora de cá está o quê? Luz. A lua está aqui. Nessa posição, a lua está brilhando? Por quê? Porque a terra está entre o sol e a lua. Certo? Nesse momento, a lua está iluminando a terra? Não. Por quê? Porque a terra não está deixando a lua se encontrar com o sol. As estações vai acontecendo e a lua vai se deslocando do quê? Da terra. E à medida que a lua vai saindo da direção da terra, com menos influência, quanto menos influência da terra na lua e mais a lua tem influência do sol, mais a lua brilha na terra. Por isso que ele precisa tirar a influência da terra de você, para que você possa iluminar a terra. Quem entendeu isso? O Tikkun Hadam, para depois você virar o Olam. Então olha só, quanto menos terra tem, mais acesso a Deus você tem, mais você ilumina a terra. Quanto mais terra tem, menos acesso a Deus e menos você ilumina a terra, e mais a terra te escurece. Essa é a didática. Por isso que a festa do tabernáculo é isso aqui, ó. É o sol batendo na lua direto e ela iluminando a terra. É o que Deus quer que todos façam. Ele quer diminuir a influência do mundo em você e aumentar a influência dele em você no mundo. Exatamente, você foi na veia. Quando você vê a lua, é tão bom, é uma lua cheia, e ela ilumina, você nem precisa da lanterna no seu telefone. Agora preste atenção. Por isso que a Bíblia fala que a igreja tem que ter os seus pés sobre a lua, porque se você andar nas estações certas, você vai chegar à lua cheia e você vai iluminar a terra como meio-dia. Então, olha só. Então Deus ele criou o que? As estações. Agora é muito importante você entender que a palavra estação aqui é a palavra festa, gente. E a palavra festa significa encontro marcado. Gente, o que é festa? Encontro marcado. Ontem aqui, começou a chegar gente. Chegou. Chegando. É aqui mesmo. Beleza. O salão cheio, começou o evento. Como é que nós chamamos esse evento? Um encontro que foi marcado pela internet, por vários sinais. Quem estava ligado nas redes do Igor e de quem anda com o Igor, viu banner, viu vídeo, foi ver, olha, vai ter um evento, você está sabendo do evento? Olha, vai ter, pum, no dia do evento, um encontro marcado. Como é que chama o encontro marcado? Estação. O encontro marcado chama estação. Festa estabelecida. Agora, olha, só para nós finalizarmos aqui hoje, que Deus criou 7 festas diferentes. 7 estações diferentes. Por que Ele fez isso? Para que você entenda
que Ele tem 7 encontros marcados com você ao longo da sua vida. E Ele já está lá te esperando. A pergunta é: você está indo para lá? Ou você não está indo para lá? Muitas pessoas, olha que metáfora, eu e a Carla, uma das nossas caminhadas, foi para uma cachoeira. E foi tão legal que entre o hotel e a cachoeira tinha uma árvore com folhas roxas. E as folhas roxas caíram na trilha. E a Carla parou para contemplar a folhinha roxa. E nós estávamos indo para a cachoeira. Eu falei: Carla, a cachoeira é como se fosse tabernáculo. E essa folha roxa no meio do caminho é como se fosse Pentecoste. Eu quero te falar, muitas pessoas, isso, gente, escreve o que eu estou falando, isso é uma teoria minha, que vai contra muitos dos pensamentos de avivamento. Preste atenção nisso aqui. Deus não vem aonde você está. Por mais que você ore, esbraveje, Ele não vem aonde você está. Espiritualmente, você se desloca para onde Ele está. Então, se de repente você está vivendo algo na sua vida e você sente que você avançou, já aconteceu muito isso comigo, de repente, espiritualmente, é como se você chegasse no lugar. Quem já enfiou a cabeça debaixo da cachoeira? Assim, de ficar assim, maravilhoso, não é? É uma experiência de quem faz o quê? De quem se desloca para lá. Gente, no mundo espiritual existe uma cachoeira agora de avivamento, de promessas, de poder. E ela está jorrando, independente se tem alguém debaixo dela, ela não para. Porque o rio flui do trono. E ele vai descendo, tem aquela queda. Existe esse lugar no mundo espiritual. E essa queda d'água está acontecendo lá agora. E ela tem o nome de uma estação. A queda d'água está dentro de uma estação, de um encontro. E Deus, Ele está te chamando: venha, pega o caminho, ou no caminho, entra, que eu quero te trilhar esse caminho, para que você chegue ao lugar aonde a atividade espiritual que eu já estou produzindo, você possa participar. Não tem como você chegar na cachoeira se você não pegar a trilha, se você não pegar o caminho. A grande maioria das pessoas diz: vem Jesus, vem Espírito Santo. A cachoeira lá no Caixa Prego e você aqui: eu quero receber agora. Aí começa: simula. Vamos lá, simula. Estão entendendo o que eu quero falar? Se você quer entrar debaixo da cachoeira, pega o caminho. Ele é o caminho. É movimento. É o movimento. Eu vou chegar, eu sou chegada, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se você não entrar nesse caminho agora, esse caminho é um caminho difícil, estreito. Ele não é largo. São portas estreitas, são coisas difíceis. Mas deixa eu te dar uma coisa: o Espírito de Deus estará com você em todo o caminho. Eu não consigo pregar outro evangelho a não ser esse. Eu não consigo. Por mais impopular, por mais difícil que seja, eu quero ver vocês debaixo da cachoeira. Eu não vou simular a cachoeira para ninguém. Ou você vai até a cachoeira, ou você nunca vai saber quem está debaixo da cachoeira. Isso é as migalhas que caem da mesa, enquanto você tem um lugar na mesa. Nós precisamos ir, gente. E nunca na história do Brasil, dessa nação, foi tão importante uma igreja ter coragem de ir, para denunciar quem não está indo, para ficar evidente quem foi e quem não foi. Quem conhece a cachoeira e quem não conhece a cachoeira. Ah, eu conheço a cachoeira. É mesmo? Como é que é?
Qual é a cor da árvore que tem no meio do caminho? Deixa eu ver. Eu gosto de rosa, não estou perguntando se você gosta. Estou perguntando a cor da árvore que está no meio do caminho. Não estou perguntando a cor que você gosta, que você gostaria que tivesse no meio do caminho. Eu estou falando da cor que está lá, a árvore que está lá, que não tem outra árvore. Nós temos que evidenciar as coisas espirituais, porque elas são reais, mas é muito mais real do que as físicas, porque as físicas, é que você vê, vem do que você não está vendo. E olha que interessante, as festas bíblicas são festas que Deus falou, são minhas festas, são festas de um calendário celestial e eterno. Glória a Deus. Gente, não deu para falar nem 5% de Gênesis, mas é um livro muito rico, muito rico, muito rico. Eu quero encorajar vocês a ler. Olha, deixa eu só finalizar aqui. Me permita, gente, que eu sei que eu já passei o horário, me perdoe a minha empolgação, mas vale a pena. A gente passa o horário em tantas coisas. Só me permita só ler Gênesis 3 para você, versículo 1, só para finalizar, só para você sair daqui com uma certeza: existe alguém, existe um ser espiritual chamado Satanás, demônio, gabiroto, Mefistófeles, mochila de criança, o safado, dá o nome que você quiser. O trabalho dele é mudar o que Deus disse. Só isso. Ele trabalha 24 horas com fake news para distorcer, porque Deus, ele disse, e se você faz o que Deus disse, você chega onde Deus quer que você chegue. Se ele mudar o que Deus disse para você, você já perde o caminho e nunca chega onde Deus quer. E aí, para quem não tem destino, para quem não tem propósito, para quem não sabe aonde tem que ir, qualquer lugar serve. Para você hoje, qualquer lugar serve? Não. Essa menina que eu estava conversando com ela hoje, ela nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu falei, agora que você teve, deixa eu te perguntar para você, qualquer lugar serve? Ela falou, de jeito nenhum, agora eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Ou é ele, ou é ele. Eu não aceito nada menos do que ele agora. Eu vou seguir ele até o fim. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher, porque ela quer ocupar o lugar do cabeça, porque o pai disse e o filho fez. Ela, a serpente, ela disse, ela quer ser o principado, ela quer ser o cabeça, e ela disse à mulher, e o que ela disse? É assim, é isso mesmo que Deus disse? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do fruto. Em outras palavras, eu vou parar só aqui para a gente finalizar. O trabalho dela foi esse. É isso que Deus disse? Porque se ela muda a ideia de Deus, ela muda a agenda dele. E se ela muda a agenda, ela confunde, ela cria uma agenda fake, uma agenda paralela, para você não chegar na cachoeira, para que um dia você até questione se a cachoeira existe. Você pode até na trilha da cachoeira lá, tinha assim, no cupim tal tem uma seta, depois no bambuzal tal tem um pano amarrado azul. Tinha sinais do caminho. Se você perde um sinal, você perde o caminho no meio de uma mata. Se mudar qualquer coisa. Então, nós estamos aqui, eu quero te encorajar esse ano. Por isso que nós vamos pega, você conseguiu as cores aí rapidinho, sabe? Está sem internet. São 7 cores, nós vamos mandar no grupo da igreja. O nosso objetivo é que se você pega uma Bíblia sua lá, compre uma caixinha de lápis de cor e nos ajude. Nós temos ainda 2, 3 semanas para começar a colorir, para começar a entrar nos patriarcas. Então eu quero te encorajar a pegar, a gente vai, quando o personagem ou quando aquela história tiver a ver com a estação tal, nós vamos dar cor a cada estação, para você ver na Bíblia as estações, para você começar a perceber, olha, essa aqui está na estação tal, e aí você vai colorir sua Bíblia, e nós vamos
começar a criar uma Bíblia das estações, para quando a pessoa lê, ela fala: olha Moisés na estação tal, olha Elias na estação tal, olha Jacó nessa estação. E aí quando você estiver lendo a Bíblia, através da cor daquela estação, você vai saber onde ele estava. Para que isso? Para que você também consiga identificar qual estação você está. Vamos ficar de pé. Aleluia! Aleluia!